Olá, amigos. O governo Bolsonaro reduziu a zero as taxas de importação de armas aqui para o Brasil. Isso é bom para a segurança? É bom para os cidadãos? Vamos conversar sobre isso, mas faça a sua inscrição no nosso canal, compartilhe se você achar que são boas, válidas as nossas informações. É curioso que com essa festejada anulação das taxas de importação de revólveres e pistolas, que esse mesmo governo recentemente mandou um projeto para o Congresso Nacional para taxar a venda de livros. Mas um ponto que vale sempre a pena reavivar a velha discussão: mais armas significa mais segurança? Os apaixonados pelas armas dizem que sim. Os dados aqui do Brasil mostram que não é bem assim. Nós tivemos uma grande liberalidade a partir dos anos 80 até 2000, em que a violência mortal, os assassinatos cresciam a taxa superior a 8% ao ano. Foi uma tragédia. Até que em 2003 a edição de uma lei chamada Estatuto do Desarmamento acabou impondo não a proibição da arma, mas uma regulação para a compra, a posse e o armazenamento de armas e munições. Porque armas, todo país tem controle sobre elas. O que se está fazendo no Brasil é simplesmente liberalizar os controles. Algumas categorias, existe um conjunto de categorias chamados CACs, em que toda a compra, a venda, a posse dessas armas são reguladas pelo Exército. As demais armas são todas reguladas pela Polícia Federal. Já há uma falta de sintonia aí no controle de armas do Brasil com duas entidades que se conversam precariamente. Mas existe essa grande categoria dos CACs, CAC, que são os caçadores. Sim, nós temos uma categoria de caçadores, até entendível uma região como a Amazônia, por exemplo, algumas regiões. Ou para situações excepcionais, como caça a javalis, que se tornaram uma praga em algumas lavouras do interior do Brasil. Mas fora isso, nós não estamos aqui na Europa do século XIX para ter tanto caçador assim. Nós temos atiradores esportivos, que praticam o tiro como esporte. Só que nós estamos assistindo taxas aceleradas de criação de clubes, claro, com o patrocínio aí do governo federal, e taxas aceleradas de pessoas que obtêm essa categoria de atirador. Nós estamos nesse conjunto lá com mais de 300 mil dessa categoria e com acesso privilegiado a armas que nem a polícia consegue ter. Armas pesadas, de alto poder, que de algum momento elas acabam indo parar na mão dos bandidos. Então não adianta cercar só as fronteiras, né? Daí a fronteira do Paraguai, da Bolívia, da Venezuela, se nós estamos com o problema aqui dentro de casa. E tem os colecionadores, que têm direito também a possuir quantidades enormes de armas em casa. Mas a grande situação é a seguinte: o governo reduz a taxa, quem vai ter acesso a essas armas? Aliás, as armas já fabricadas no Brasil, elas já são de acesso apenas para aquelas pessoas que menos sofrem violência. Porque nesse Brasil desigual, a violência também é desigual. Quem mais sofre, evidentemente, a violência, os assassinatos no Brasil, é a população mais pobre. Aquela que está nas periferias. Daquelas pessoas que trabalham para as outras classes, outras categorias. Aquelas que estão trabalhando para você poder ficar em casa na pandemia. Para você ter uma ideia, uma pistola pode custar 10 mil reais. E eu não poderia comprar uma pistola com esse valor, a menos que eu sacrificasse a economia de casa. Outras coisas mais valiosas para o meu dia a dia. O revólver mais simples, o revólver 38, tem até um 32, mas vamos falar do 38, que é uma arma padrão. Ele custa entre 4 e 5 mil reais. 4, 5 mil reais, esse cidadão da periferia, ele constrói um bom quarto para aquela sua filha que acabou de casar. Ou reforma a sua casa. Ou compra
por pouco mais de R$4.000, um bom fogão, uma boa geladeira e um bom forno de micro-ondas, tudo junto por esse mesmo valor. Então, o primeiro aspecto da realidade é esse. A população que mais é vulnerável simplesmente não tem acesso às armas, a não ser acesso às armas do bandido que coloca a arma na sua cara. E esse é um problema de segurança pública, porque é a segurança que possibilita que toda a população possa experimentar um grau razoável de segurança, de ameaças menores. Uma polícia mais eficiente, ela pode reduzir drasticamente as taxas, principalmente da violência maior. Aqui em São Paulo, a redução nos últimos 20 anos, as pessoas não reconhecem isso, mas em função da sua polícia, os assassinatos caíram à ordem de 90%. A cidade de São Paulo, em 1999, teve cerca de 5.500 assassinatos. Esse ano deve fechar com em torno de 600, talvez menos. Uma queda imensa. Ou seja, quando há uma efetiva ação de governo para a sua segurança pública, não é necessário que o cidadão se arme para prover a sua própria segurança. Até porque 90% da população não tem a menor condição de ter acesso à arma. Nós temos hoje estimado, não chega nem a 20 milhões de armas no país, significa que 10% da população, a boa parte dessas armas são ilegais, mas apenas 10% da população teria acesso às armas. As outras 90% eram precisos da política pública, dos governos federal e dos estados, para prover a segurança que elas merecem. As armas que são compradas, as estatísticas, as pesquisas mostram claramente que em torno de 50% das armas que são apreendidas com criminosos, quando eles são presos, são armas que foram vendidas em lojas para cidadãos que queriam cuidar da sua defesa. Mas elas foram perdidas, foram furtadas, foram roubadas, foram extraviadas e elas foram parar na mão dos criminosos. Elas nasceram legaisinhas e foram armar o crime. Se fala muito de países, são aquelas conversas moles do pessoal que é a favor do armamento irrestrito. E países como Venezuela, Cuba, ou com Stalin, ou Mussolini, eles proibiram o acesso da população às armas. Então, qual é a alternativa? Armar a população para derrubar um governo? Creio que não podemos pensar numa situação extrema como essa. Mas o fato é que, quando se citam países que têm armas em quantidade até maior do que o Brasil, em proporção da sua população, frequentemente deixa de falar das implicações legais, da consequência para quem faz o mau uso da arma, o que não é o nosso caso. Lembrar que o Brasil é um dos 2 ou 3 países do mundo em que o crime mais grave, que é matar alguém, prescreve, ou seja, depois de uns certos anos que a polícia e a justiça não alcançou o criminoso, ele está livre, fica a ficha limpa. País assim é mais fácil a violência descambar quando se tem muitas armas. É importante lembrar que os Estados Unidos, frequentemente citado, é um país armado até os dentes. Ele gasta muito mais do que o Brasil. Se estima aí que eles gastam pelo menos 200 bilhões de dólares por ano só nas consequências do uso criminoso de arma de fogo. Isso não se comenta. Também não se comenta que Nova York, que é a maior cidade americana, 8 milhões e meio de habitantes, e é das grandes cidades dos Estados Unidos, é a mais pacífica, tem menor índice de violência. Na cidade de Nova York, se você, morador de lá, quiser comprar, para portar, comprar uma arma, você vai precisar encher um formulário com 16 páginas. E se você teve algum problema com a polícia, uma multa de trânsito, por exemplo, é o suficiente para você não ter acesso à autorização para comprar uma arma. Veja só o detalhe da gravidade com que se estabelece essa possibilidade de ter uma arma lá na cidade, lá que a regulação municipal permite isso nos Estados Unidos. Para andar com uma arma, só sendo um policial,
serviço de folga, ou alguém que trabalha em atividade de empresa registrada de segurança, que sofre severas fiscalizações e restrições. Fora disso, as possibilidades são ínfimas. Então é raro você encontrar alguém armado numa cidade como Nova York, que tem o menor índice de violência do país. Então é importante deixar claro a minha posição, antes de mais nada. Eu sou uma pessoa que passou 30 anos na polícia, vendo as coisas, estudo as questões de segurança pública, desde que eu saí da corporação para aposentadoria há mais de 20 anos, e nada me convence que mais armas possam melhorar a segurança pública do país. Não adianta pedir mais seriedade nesse capítulo para o governo Bolsonaro, em que até eu votei no segundo turno, mas eu não posso concordar com uma decisão tão estúpida, na falta de outra palavra, como essa. Porque não é só reduzir a taxa de juros, mas é uma sinalização que o governo passa. O governo tem uma função de liderança nacional, ele é um espelho, de certa forma, para a população. Não para aqueles poucos críticos que fazem as críticas necessárias ao seu governo. Mas para a população, isso é importante. É uma sinalização de que o cidadão pode se virar para ter uma arma, comprar a arma na feira do rolo do seu bairro. Seria demais exigir seriedade do governo Bolsonaro nesse fator, nesse instrumento da morte, que é uma arma de fogo. Pode até fazer tiro ao alvo com a arma de fogo, mas ela foi feita para matar.